Mime é um dos personagens mais talentosos de Happy Tree Friends. Ele é um veado mímico que possui vários talentos circenses. No entanto, na maioria das vezes que demonstra esses talentos, ele acaba provocando algum acidente que machuca ou mata quem estiver por perto. Com isso em mente, nesse vídeo vou falar um pouco sobre Mime e mostrar algumas coisas interessantes sobre ele. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de Happy Tree Friends. Mime é um veado roxo que, como a maioria dos personagens do desenho, possui um corpo pequeno e rechonchudo, é dentuço, seu nariz é em formato de coração e suas pupilas são em forma de Pac-Man. Ele também possui bochechas rosadas, orelhas pontudas, um par de chifres, sempre usa uma camisa listrada e nunca foi visto sem maquiagem branca no rosto. Mime é o único personagem do desenho que possui sobrancelhas, e nos primeiros episódios em que apareceu, ele possuía uma pequena cauda, porém depois de um tempo os criadores resolveram retirá-la. Para quem não sabe, Mime em inglês significa mímico, que é uma pessoa que pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas fazendo gestos corporais. Por isso Mime nunca fala, e apenas se comunica fazendo gestos, o que cria uma certa dificuldade para os outros personagens entendê-lo. Diferente do que muitos pensam, Mime não é mudo, ele apenas leva o negócio de ser mímico muito a sério, e por isso escolheu se comunicar apenas por gestos e não falar de jeito nenhum, mesmo em casos de emergência, como por exemplo quando Giggles e Petunia sofrem um acidente e começam a pegar fogo. Mime não conseguiu chamar ajuda para elas porque ninguém entendia suas mímicas, e como ele não falou nada, o fogo se espalhou, e muitos outros personagens acabaram morrendo. Os únicos sons que Mime emite são alguns ruídos quando ele está morrendo, que devem ser involuntários, e muito provavelmente alguns dos barulhos que suas mímicas produzem são feitos por ele mesmo. Mime consegue fazer algumas coisas muito impressionantes com suas mímicas, como por exemplo, fingir que está comendo e fazer ruídos de mastigação, fazer barulhos de buzina de carro enquanto dirige um monociclo, tocar uma guitarra imaginária, entre várias outras coisas. No entanto, em alguns casos as coisas que ele imagina parecem se tornar reais e fazem coisas impossíveis, como por exemplo quando ele visita Toothy no hospital, e para animá-lo imita uma flauta, mas isso faz com que as bandagens de Toothy dancem como uma cobra. Ou quando ele desenha um coração e um arco e flecha no ar, para tentar se declarar para Petunia, mas isso acabou se materializando e a machucando, e depois ele até conseguiu imaginar e criar uma porta no meio do ar para fugir. As mímicas de Mime geralmente provocam a morte ou o ferimento de outros personagens de uma forma indireta, como por exemplo, quando ele vai trabalhar como salva-vidas e Sniffles estava se afogando, então ele pula na água e salva uma pessoa imaginária e deixa Sniffles se afogar. Ou quando ele fingiu estar limpando um vidro imaginário perto de Discover, e depois quando ele vai limpar um vidro de verdade o urso não acredita, e acaba morrendo perfurado pelos cacos de vidro. Ou quando ele vai visitar Toothy no hospital e começa a imitar uma flauta, que fazem as bandagens dançarem igual uma cobra em direção a um ventilador, e Toothy é triturado. Ou até mesmo quando ele aumentou o volume de alguns alto-falantes, só para ver se as pessoas escutavam suas mímicas, e acabou provocando um ruído tão alto que estourou os tímpanos dos outros personagens que estavam por perto, e eles morreram. Em alguns dos episódios, podemos ver que Mime mora em uma grande barraca arredondada, que por dentro é quadrada e parece ser uma casa normal. Aparentemente a maioria dos seus pertences são coisas imaginárias que só ele consegue ver e mexer. Podemos perceber isso quando Lift e Shift invadem a casa de Mime e veem ele fazendo uma série de atividades como cozinhar, pegar uma toalha e lavar o rosto, e por isso os dois começam a acreditar que ele possuía vários objetos invisíveis e por isso decidem roubá-los. Porém, quando eles entram na sala para pegar as coisas, não encontram nada. O local estava completamente vazio, e eles ficam muito confusos com o que tinham visto Mime fazer, e por isso eles até tentam fazer mímicas para ver se os objetos apareciam, mas obviamente nada aparece e eles vão embora.
No entanto, depois de um tempo, Mime aparece, e de alguma forma consegue perceber que alguém entrou na sua casa e roubou algum de seus itens imaginários. Mime demonstra possuir muitas habilidades circenses, como malabarismo, andar de monociclo, criar animais de balão, entre alguns outros. Porém, sempre que ele tenta entreter os outros personagens com suas apresentações, alguma coisa desastrosa acontece, e ele mesmo ou quem estiver por perto acaba morrendo ou se machucando gravemente, e sempre que percebe que causou a morte de algum personagem, ele rapidamente foge do lugar. As mortes de Mime geralmente envolvem sua cabeça, objetos metálicos ou máquinas. No entanto, ele é conhecido por ser capaz de perceber o perigo e se salvar, ou ser salvo por outro personagem, embora em muitos casos ele acabe morrendo mais tarde por uma causa diferente. Mime já teve vários empregos durante o desenho, como funcionário de restaurante, salva-vidas, lavador de janelas, comissário de bordo, guarda de trânsito, entre algumas outras coisas. É possível que Mime tenha algum interesse amoroso por Giggles ou Petúnia, pois isso já foi demonstrado em vários episódios, inclusive existe até um episódio onde ele tenta se declarar para Petúnia, mas acaba a matando. Mime também tem uma certa dificuldade para enxergar, e por isso quando precisa ler alguma coisa ele usa óculos, mas como ele tem um lado cômico, não usa óculos normais, ele usa óculos diferenciados, que vêm com um nariz falso, bigodes e sobrancelhas. Mime é o único personagem do desenho a interagir diretamente com algum personagem genérico, como visto no episódio onde ele tenta animar um personagem genérico queimado com um balão. Existe uma piada recorrente com Mime no desenho, que é ele sendo colocado em alguma situação que requer o uso de fala, e como ele se comunica apenas por gestos, os outros personagens não conseguem entender o que ele está dizendo, e com isso algo de ruim acontece. Porém, isso é um pouco estranho, já que Molly e Crow Marmot também não falam, e os outros personagens parecem não ter nenhuma dificuldade para entendê-los. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.